Quanto mais memória RAM, melhor? A questão é essa. Muitas pessoas se perguntam isso, certo? Vamos lá, vou explicar para vocês um pouco como funciona uma memória RAM no sistema operacional. Tanto vale para celulares como para notebooks, computadores, tá? Para vocês entenderem aí, para vocês tirarem a conclusão se vale ou não a pena e qual a diferença, tá? Tem gente que fala, mas memória RAM só funciona para jogo, memória RAM só para edição de vídeo, edição disso, daquilo, que não sei o que. Memória RAM é um fato que é para o sistema em geral, assim como para aplicativos. É mais para o sistema, tá? Vamos lá, para vocês entenderem por que é necessário ter mais memória RAM para ter uma estabilidade melhor, vocês têm que entender como funciona uma compactação, tá? O que acontece? Se vocês tiverem, vamos supor, um Windows com 8 GB de memória RAM, Windows 11, vamos usar de exemplo, ele vai usar basicamente uns 2.9, 3.5 GB de RAM só o Windows, tá? Só o sistema operacional. Agora, se vocês lançarem, trocarem esse pente de 8 GB por 16 ou colocarem até 20 GB, 32 GB, o que vai acontecer? O sistema vai usar mais da memória física. Então, antes ele usava 3,5 GB, ele vai passar a usar 5 GB. 4.7, 5 GB. Por que ele usa mais? Porque ocorre uma descompactação da memória RAM do sistema, tá? Quando você liga o Windows, ele começa a escrever na memória RAM, tá? A memória RAM, na teoria, tá? Ela funciona com endereçamentos. Imagina um caderno, né? Uma folha pautada, né? Aquela folha pautada é aquela que a gente escreve que tem os espaços, né? As pautas, tá? Então imagina aqui é uma pauta, aqui outra, aqui outra. Então cada pauta é um endereçamento da memória RAM. Cada endereçamento vai ter sequência hexadecimal. Antigamente era binária 0 e 2, depois a decimal de 0 a 9 e a hexadecimal que já usa há alguns anos e atualmente é usada, que vai de 0 a 9 e A a F, tá? Então o que é essa sequência hexadecimal? São basicamente fragmentos daquele sistema, daquele aplicativo que é escrito em endereçamentos da memória RAM, tá? Então, um aplicativo, quando você abre, ele vai escrever na memória RAM nos endereçamentos, tá? E vai ter o conjunto do processador, tudo que vai fazer ali, um vai trocar informações e dados com os outros, tá? Então, vamos lá. Primeiro entenda uma coisa, fragmentos, tá? A gente fala de fragmentos na informática. O que é? Fragmentos são pedaços de um aplicativo, né, de dados. E dados são aquela questão inteira, é a união de fragmentos. Então, dados é a coisa completa, fragmentos são partições, né, são pedaços de um programa ou alguma coisa, tá? Então, o que acontece? Se você jogar ali 16, 20 GB de memória RAM, aqueles 3,5 vão passar a usar 4.7, 5, 5.1 da memória RAM, só o Windows 11, tá? Só que vocês vão notar que vai ter uma estabilidade melhor no sistema operacional. Só o Windows vai abrir um pouco mais rápido os CEPs, vai iniciar um pouquinho mais rápido, vai ficar um pouco mais fluida as animações, justamente porque não tem a compactação. Quando tem a compactação, vou usar um exemplo aqui para vocês que vocês vão entender. Quando vocês descompactam um arquivo que está no formato RAR, né, o WinRAR, vamos supor ali, o arquivo sai de 1 GB para 890 megabytes, tá? Então vocês vão descompactar e vai aparecer aquela barrinha descompactando, certo? Ou seja, no computador a memória RAM é a mesma coisa. Quando tem menos memória RAM, fica bastante memória RAM compactada. Ou seja, aqueles fragmentos, aqueles dados, né, e fragmentos de memória vão ficar tudo junto ali, tudo apertado, assim, dizendo, né, modo de dizer, em cada endereçamento. Então a memória RAM vai ter que fazer um reforço a mais, assim dizendo, para descompactar aquela memória RAM e escrever em outros endereçamentos para poder usar os programas, tá? Então o que vai acontecer nisso daí vai gerar um impacto na estabilidade do sistema, tá? Então vai fazer o quê? Vai consumir um pouquinho mais de energia, vai forçar um pouco mais o sistema, vai deixar o sistema menos responsivo, tá? Agora, se vocês tiverem mais memória RAM descompactada, tá? Ou melhor, não tem nada compactado basicamente, por ter mais memória RAM no sistema, a estabilidade do sistema e dos aplicativos vai ficar melhor,
porque vai ter mais endereçamentos livres e os endereçamentos vão ser maiores para caber mais dados e fragmentos, tá? Então, basicamente é isso. Tanto no Windows como no macOS, no Linux, no Android, qualquer coisa vai usar dessa forma a memória RAM. Então, tem a compactação. Então, quanto maior a memória RAM no sistema, menor vai ser o impacto que vai ter devido a uma fragmentação da memória RAM, né? Uma compactação da memória RAM, tá? Então, assim, se vocês tiverem 8 GB, vocês abrem lá o gerenciador de tarefas no Windows, vai aparecer lá 8 GB de memória física total, aí vai ter lá, compactada do sistema, vamos supor, 2 GB compactado. Agora vocês jogarem 16 GB de memória RAM física no sistema. Vocês podem ver lá, tipo 100 MB, 200 MB, 300 MB compactado e vai usar pelo menos 1 GB, 1 GB e meio a mais de memória RAM, tá? Só no Windows. Devido a isso daí, vocês podem perceber que às vezes pode ter, dependendo da velocidade da memória RAM, do sistema em geral, vocês podem ver que vai sofrer uma melhora de desempenho com mais memória RAM aí. Entenderam? Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí. Se quiserem um vídeo sobre dica tutorial, sobre alguma coisa, manda aí nos comentários. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, já falei e falo de novo.